Primeiro que essa plenária em si mesma é uma vitória, não só numérica, como pela representatividade que ela tem. Aqui, de longe, conheço muitos amigos ou ativistas da categoria metroviária, que são uma categoria fundamental que está levantando a cabeça e hoje são ponteiros de uma luta decisiva contra o projeto neoliberal do Dória. E há uma greve marcada para terça-feira que precisa da nossa solidariedade. Então essa plenária já é um símbolo em si mesmo. Isso é muito importante arrancar com essa definição, porque aqui nós estamos não só com uma plenária quantitativa, mas qualitativa de movimentos. E é isso um pouco que eu vou querer concluir ao final da minha fala, sobre o papel também das mandatas, dos mandatos de Mônica, especialmente de Sâmia, que tem uma abertura nacional decisiva nesse momento de um enfrentamento de alta intensidade contra o bolsonarismo. Primeiro, nós completamos agora 100 dias do governo Bolsonaro. As pesquisas de opinião, todas elas apontam uma perda muito rápida da popularidade do capitão todo-poderoso, do mito. Nós não podemos superestimar os nossos inimigos e tampouco podemos subestimá-los, tampouco podemos fazer da análise a nossa própria vontade. Porém, já em 100 dias nós podemos levantar algumas tendências profundas do que é o governo Bolsonaro. A primeira delas, a crise econômica, que é a contradição fundamental da situação política, não só do nosso país, mas no âmbito internacional, ela não se resolverá com as medidas que Bolsonaro está tramando. Isso já é um dado. Sequer os mercados, que são os agenciadores do plano de Bolsonaro e de Guedes, têm expectativas otimistas em relação ao próprio governo. Nós entramos com mais de 13 milhões de desempregados, nós tivemos as revisões do PIB, todas elas já 8 vezes para baixo, ou seja, a ideia de que o crescimento econômico estaria ali na esquina começa a fazer água. E mesmo categorias que foram fundamentais para a vitória do bolsonarismo, como foram os caminhoneiros, foram os primeiros a colocar um sinal de alerta sobre o governo, colocando uma crise importante em relação ao reajuste do diesel. Porque os caminhoneiros colocaram sobre a mesa do Bolsonaro, e ele foi muito cauteloso, porque eles apelaram a uma medida que nos ajuda, que é a ideia de uma greve que paralisasse as rodovias no Brasil. Então esse problema colocado por Bolsonaro, no fundo, aponta que a contradição econômica não só não será resolvida, como será aprofundada. E nós temos aqui no nosso vizinho, na nossa vizinha Argentina, exatamente o modelo do neoliberalismo de ocasião com o governo Macri, que está ruindo. A Argentina está caminhando por uma crise similar à de 2001 e hoje em dia todos aqueles que defendiam o neoliberalismo da escola Macri, que é a mesma escola do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, já não tem mais um projeto. Porque na Argentina hoje nós entramos numa situação de quase calamidade, onde o dólar dispara, onde a pobreza atinge quase 1/3 da população e onde a pujança do projeto do Macri cai por terra. Segundo aspecto que nós estamos vivendo no Brasil, é um governo despreparado, é um governo que bate cabeça, é um governo que não tem condições de organizar o seu projeto político dentro do movimento de massas. Ele faz lives, ele ainda tem popularidade, ele ainda goza da confiança de setores da própria classe trabalhadora, mas ele se demonstrou mais despreparado do que muitos anunciavam. Portanto, o tema do bolsonarismo tem a ver que o que dá unidade para a sua base é uma guerra social contra o povo e contra as conquistas democráticas do último período. Por isso que ele tem que fazer a estratégia de guerra permanente. Ora é atacando os indígenas, ora é no Ministério do Meio Ambiente, ora é na questão da educação, que ontem ele desferiu um grave ataque contra as humanidades, contra a filosofia, contra a sociologia, ora é contra a pesquisa, o financiamento da ciência brasileira, ora é nas privatizações. O camarada Pazin falava que já foram vendidas 12 empresas no nosso país. Ontem foi anunciada a venda da Refap, uma das principais refinarias da Petrobras. Os Correios estão na fila
dessa feira de privatizações. Portanto, Bolsonaro, apesar do despreparo, precisa ter uma ordem unida. Essa ordem unida, por um lado, é uma guerra social permanente contra o povo e, por outro, é o ataque às liberdades democráticas como uma estratégia para asfixiar a esquerda, para asfixiar as universidades, para asfixiar tudo aquilo que ele chama de marxismo cultural. Isso não é só um fenômeno local. Isso tem a ver com crise econômica, com crise de representatividade, com crise política. O que nós poderíamos definir que o signo da etapa é a crise orgânica. Ou seja, é uma crise profunda das estruturas de representação que não consegue reverter as tendências econômicas de crise internacional. A gente não precisa ir longe. Nós estamos vivendo no Brasil um projeto que nos Estados Unidos o Trump tenta implementar, um projeto que a extrema-direita mundial tenta implementar, justamente porque nessa crise orgânica a extrema-direita tem um projeto que é de guerra social contra o povo e tem um símbolo, que é a ideia de ser antissistêmico, que é a ideia de atacar a etapa anterior, que estava dominada pelo centro-extremo, ou seja, pela luta constitucional, democrática, que os partidos da centro-esquerda e da centro-direita se alternavam. Com a crise econômica e com a crise orgânica, a extrema-direita levantou a cabeça e com esse programa busca se multiplicar internacionalmente, estimulando o ódio, estimulando a misoginia, estimulando o racismo, porque o que o Bolsonaro fez essa semana em relação à propaganda do Banco do Brasil foi uma postura racista, intervencionista em relação a demitir o próprio diretor responsável por aquela peça publicitária. Portanto, esses elementos que se colocam em movimento demonstram que há uma crise e há uma tentativa por parte dos conservadores de levantar um projeto, que é um projeto coerente por parte deles. Vocês vejam um pacote anticrime, boa parte dele está destinada a ampliar os poderes da polícia para avançar o extermínio dos pobres, para avançar o extermínio da juventude e da negritude. Portanto, esse projeto que está constituído do lado de lá precisa ser enfrentado na sua totalidade. E é disso que eu quero falar no tempo que resta, porque tem a ver um pouco com que a Mônica, a praxis que a Mônica vem fazendo, que a Sâmia vem fazendo, que a Fernanda Melchiona vem fazendo, que o David, que o Marcelo Freixo, que a Thalíria, que Edmilson, que Ivan, que Luciana Genro, que não só os parlamentares, mas também os ativistas do movimento negro, das mulheres, LGBT, da juventude sindical, vem construindo na resistência. Há um mal-estar social que precisa ser disputado. Todo mundo sabe que há um mal-estar social. Vejam o que aconteceu em Brumadinho, vejam as tragédias do Rio de Janeiro, que são políticas, mas também são tragédias sociais, como as chuvas que vitimaram quase 30 trabalhadoras, como foi o caso da queda dos imóveis controlados pelos milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro. Vejam as tragédias que nós estamos vivendo como crimes, como eu já falei em Brumadinho, mas outras tantas tragédias que são estimuladas pelo discurso do ódio, como foi aqui um ataque de ódio contra a escola pública aqui no lado de vocês, em Suzano. Portanto, esse mal-estar social, ele tem que ser disputado. Por um lado, a extrema-direita apresenta uma bandeira de organizar essa desesperança. Por outro lado, nós, por isso que é tão importante essa plenária e tão importante o papel dos nossos mandatos, somos responsáveis, a Mariana Conte também, que já foi citada aqui como vereadora em Campinas, somos responsáveis por organizar a resistência e oferecer uma alternativa que também seja global. E disso eu quero tratar aqui. A primeira grande manifestação de oposição ao bolsonarismo no Brasil, isso é muito importante porque tem a ver com raízes profundas da nossa cultura, foi o carnaval, com os blocos de carnaval contra o Bolsonaro e o belíssimo samba enredo da Mangueira, que ofereceu uma resposta em totalidade para colocar uma outra história e uma outra narrativa. Esteve com coragem à altura de oferecer essa outra narrativa, começando na história da luta da negritude, das negras e dos negros, e chegando no símbolo da Marielle. Depois nós tivemos o 8 de março, onde as mulheres saíram às ruas, depois os companheiros vão poder falar melhor. O 14 de março, onde um ano da morte de Marielle foi marcado internacionalmente como um dia de resistência. E agora nós temos novos desafios de articular a luta central do período, que é contra a reforma da Previdência,
com um conjunto de lutas que passa pela questão ambiental, pelos indígenas que estão agora na luta, fizeram um belo acampamento do Terra Livre, com a questão da educação, que temos o 15 de maio agora como uma grande luta. E para isso, nós precisamos lançar mão do que nós temos de melhor. Em primeiro lugar, construindo uma ampla unidade com todo mundo, uma unidade democrática que vai, por exemplo, Paulo Coelho. Todo mundo sabe que Paulo Coelho não tem nada de esquerda, que é um cara que fomenta o individualismo, a autoajuda, mas foi importante que ele fez a denúncia no 31 de março contra a postura do Bolsonaro de rememoração do golpe militar. Então, para uma unidade democrática ampla, cabe Paulo Coelho, muitas vezes cabe a Folha de São Paulo. Essa unidade democrática ampla tem limites, porque tem setores que são a favor das liberdades democráticas que não são nossos parceiros na reforma da Previdência. E para isso que nós temos que buscar uma segunda instância, que é a frente única dos sindicatos, dos movimentos, das entidades. E aí nós temos que nos olhar e evitar a fragmentação das pautas. Aí nós temos que nos olhar e construir a unidade política ao redor da frente única. E para que isso exista, nós também temos que mudar as coordenadas do que o povo hoje vê como esquerda. Porque justamente do fracasso da esquerda anterior é que é a força do bolsonarismo de colocar que a esquerda toda é corrupta, de que a esquerda toda se vendeu e se rendeu. Nós precisamos reconstruir com muita unidade, mas reconstruir as coordenadas da esquerda. Porque esse é um problema fundamental. Assim como às vezes algum fenômeno magnético em alguns polos do planeta fazem com que a bússola não funcione, nós estamos num processo de que a bússola da esquerda foi quebrada e perdida. E cabe a essa nova esquerda construir essa bússola. E termino colocando isso. Nós não vamos nos furtar de apresentar um projeto alternativo ao bolsonarismo na sua integralidade. Nós não vamos nos furtar de apresentar um perfil radical que atue no parlamento, mas também para dar força material nas ruas. E nós não vamos nos furtar de apresentar um polo. E eu acho que é esse o papel que a Sâmia vem cumprindo e que nós queremos que não seja só o protagonismo da Sâmia, mas também o protagonismo de milhares. Fizemos 2.000 comitês domésticos a partir do mandato da Sâmia. Estamos fomentando comitês domésticos a partir do mandato da Fernanda, do Marcelo Freixo, Brasil afora. Portanto, nós queremos que o desafio da resistência seja também o desafio de uma nova esquerda. E para isso, o desafio que eu deixo para todas e todos aqui é que a Sâmia vai rodar o país para fazer esse debate da resistência, enfrentando a reforma da Previdência, mas também para levantar uma nova esquerda que mude as coordenadas. Porque nós não somos contra que o Lula livre seja uma das nossas bandeiras de luta. Nós somos contra que a bandeira central seja coordenada pela velha esquerda, porque ela é uma organizadora de derrotas. Nós precisamos avançar com o novo, e a Sâmia está se dispondo a isso, porque nós precisamos de um projeto anticapitalista, de resistência, antipatriarcal, que levante a esquerda não só para agora, como para os próximos 2, 3, 10 anos. E esse é o nosso projeto, e por isso que acho que os passos que a Sâmia está dando são passos para o futuro.